Queria ler com vocês um texto da palavra de Deus que está no livro Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 14. We're going to read a text in Luke chapter 14. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, If you could open your Bibles with me. caso contrário, pode acompanhar a leitura. If not, we're going to have it up on the Nós screen. vamos ler do versículo 25 até o versículo de número 33. We're going to read from verse 25 to Lucas 33. capítulo 14, Luke chapter 25 a 14, 33. 25 to 33. Antes de eu fazer essa leitura, feche os olhos Before comigo. I do Vamos fazer that, uma oração. Close your eyes with me, let's pray. Senhor, uma vez mais, Lord, once again, nós pedimos que a Tua graça seja sobre as nossas we ask vidas. that your grace may be over our Pedimos lives. que mais uma vez o Senhor possa se utilizar das nossas fragilidades e limitações We ask that you may again use our limitations para falar ao coração do Teu povo. to speak to your people's heart. Que não sejam palavras de sabedoria humana, May it not be words of human mas que sejam wisdom, palavras liberadas pelos céus. but words released from heaven. Que venham, Senhor, a conectar propósitos aqui May esta manhã. connect purpose this Nós morning. acreditamos que a Tua palavra não volta para o Senhor We vazia. believe that your word doesn't go back to you E nós empty. queremos ser como terra fértil nesta We manhã, want to be fertile soil this para que morning. possamos produzir dessa semente 30, 60, 100 vezes mais. So we can produce and multiply these seeds. Essa, Senhor, é a nossa oração e pedido em nome de Jesus. That's our prayer in Jesus' name. Amém. Amen. Versículo 25 em diante diz: Verse 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém quiser vir a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que tomar a sua cruz, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem, zombarem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual o rei, que indo para combater um outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhes uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar? Let's pray. Aliás, já oramos, né? Actually, we just prayed. Pode so tomar assento. you guys can be seated. Pastor, você está orando demais. Pastor, you're praying way too much. Precisando. De vez em quando eu chego para a pastora Isabelle e falo assim: ore por mim, né? I needed to ask Pastor Eu orar Isabel por to você, pray eu for falei: me. claro, eu sei que eu preciso de oração também, sou ser humano, Always fraco. need prayer. Queridos, eu acredito que nós estamos recebendo palavras pontuais e instrutivas do Senhor para esse tempo. I believe that we're receiving such punctual instruction from God for this Acredito time. que ao longo desse ano de 2025, Believe that throughout 2025, mergulhando em mensagens e mais que isso, em um entendimento em que o Senhor está trazendo para a sua igreja nesses dias. diving deep into the understanding that the Lord is bringing to His church these Certamente days, já estamos e seremos em dimensões ainda maiores, for sure we already are and will be in greater dimensions, confrontados com a realidade de vida em que nós estamos vivendo. confronted with the reality of life that we're living. Seremos confrontados mediante as colocações e principalmente as condições que Jesus impõe para realmente sermos ou não seus We'll discípulos. be confronted with the conditions that Jesus places for us to truly be His É bem disciples. verdade que estamos na igreja há bastante tempo ou há pouco tempo, seja qual for a sua realidade, It's true that we've been in church for literal a lot of e time. não estamos cumprindo o nosso propósito, a nossa missão como igreja. And many of us are not fulfilling our mission as a church. Algumas pessoas acham que o propósito de uma igreja consiste em construir prédios, Some people think that the purpose of a church is building em adquirir buildings patrimônio,
and getting em ter territory. culto atrativo onde as pessoas não veem a hora de virem participar dele. Having an attractive service where people can't wait Em to ter come. alguém que comunique de uma forma atraente. Having an attractive Em communicator. ter um grupo de pessoas que se dedicam para tocar, para cantar e para trazer uma atmosfera espiritual. Having a group of people that are dedicated to bringing a spiritual Muitos de atmosphere. nós colocamos essas coisas e outras que eu não mencionei Many of us place these and other como things um alvo e um objetivo, na verdade, como uma maneira de medir se estamos ou não cumprindo a nossa missão como igreja. as a way of measuring if we are or aren't fulfilling our mission. E eu não as a quero church. dizer que seja ruim isso. And I don't want to say that that's bad. Não quero dizer que não sirva para nada fazermos tudo isso que eu acabei de mencionar. I don't want to say that it's not good for anything Mas doing é what I just possível. said. But it is Eu possible. disse é possível I said it is possible fazermos todas essas coisas, to do all of these termos things. reuniões maravilhosas, Have wonderful termos meetings. lugares para congregar Have maravilhosos, wonderful places confortáveis, of meeting. Comfortable. termos toda a estrutura para oferecer à nossa família. Having a whole structure for our É family. possível It is termos possible tudo isso to have all e of não that estarmos cumprindo a nossa missão como and igreja. to not be fulfilling our mission as a church. É possível It is possible identificarmos lugares, pessoas e outros e igrejas, to identify places and inclusive churches, a nossa igreja, including our inclusive church, as nossas vidas. including our É possível lives. participar de todos os 52 cultos de 2025 de domingo. It's possible to be here every Sunday of 2025 Chegar no final do ano and getting to the end e of não the year termos nos movido nem mesmo um passo rumo a cumprir a nossa missão. and we didn't move one step towards fulfilling the Seremos mission. excelentes frequentadores de culto. We'll be excellent attenders Saberemos of church. inclusive qual é o próximo hino do louvor. We'll even know the next song is going to be sung. Saberemos inclusive aonde é que o pastor vai ler. We'll know where the pastor's going to read Aonde in é the que o Bible. pastor que vai ministrar uma palavra de oferta, qual o texto que ele vai ler. What text is going to be for the offering Ao ponto moment. de criticarmos, To the point where we criticize. ao ponto de nos perguntarmos por que ministrar uma palavra de oferta todo culto. Eu já sei que eu tenho que To the ofertar. point we ask, why do we have an offering word every Sunday? Sabe, nós nos tornamos participantes de culto de uma maneira assim tão viciosa que a gente começa a colocar critérios para saber se o culto foi bom ou não. We become participants of a service and make criteria to see if the Alguém já service chegou was para good você or e falou not. assim: como é que foi o culto hoje? Does anyone come to you and say, how was O the culto service foi uma today? bênção. You say, oh, it was a Sabe qual a blessing. próxima pergunta? You know what the next question Quem was? pregou? Who preached? Quem diz que quem pregar ou quem é que vai pregar, Who said that whoever is going to preach isso vai determinar se o culto foi ou não uma is bênção? what determines if the O service fato was do or culto wasn't a ser uma blessing? bênção ou não, The fact that the service was a blessing or nós not, não podemos esquecer que a métrica que devemos usar para isso we can't forget that the standard we é use se for realmente a palavra que foi ministrada, that is if the word that was independente given de quem foi o canal de Deus naquele doesn't dia. matter who was the channel Se of essa God palavra that me day. confrontou, If that word confronted se me, essa palavra trouxe if transformação, that word brought se transformation, essa palavra mudou a minha maneira de if pensar, that word changed my way se of essa thinking, palavra alinhou ainda mais o meu coração para que eu possa me tornar um discípulo de if Jesus. that word aligned my heart to become a disciple Porque of se Jesus. essa não foi a realidade, Because if that wasn't what na happened, verdade assim, in eu reality, acho que nós poderíamos usar uma métrica de culto mais ou menos assim. I think we could use a service Quanto standard like mais this. triste eu saio daqui, melhor foi o culto. The more upset I leave here, the better was Quanto the mais service. nervoso com o pregador, melhor foi o culto. The more angry I leave, the better was the Quanto service. mais desapontado com o louvor, melhor foi o culto. The more disappointed I leave, the better Como was assim, the pastor? service. What do you mean, Porque o culto não é pastor? para mim, The querido. service isn't for me, O culto é para but it's for Jesus. Jesus. E nós não podemos perder essa ótica. And we can't lose the sight of Nós that. não podemos, em nome de uma programação atrativa, We can't, in the name of an attractive schedule, tentar colocar na cabeça das pessoas uma expectativa errada, try to put in people's heads a wrong onde a expectation, missão da igreja where the mission of the church consiste em um espetáculo no dia de domingo consists of a performance on Sunday, e esquecermos que a eclésia, que essa congregação, que esse ajuntamento de and we pessoas, forget that the congregation or the o gathering motivo of de people, estarmos aqui
The reason é that we're here oferecermos ao Senhor o nosso culto is to offer to God e our recebermos do service Senhor uma missão para cumprir. and to receive from que Him a começa mission quando to o culto fulfill termina. that starts when the service Nós ends. começamos aqui, We start here, mas não paramos aqui. but we don't stop here. Se você costuma servir a Deus e adorar a Deus só aos domingos, quando você vem na igreja, If you're used to serving and worshiping God only on Sundays, você está dentro do grupo que eu descrevi no início. you're in the group that I described Você at vai the vir beginning. 52 domingos em 2025. You'll come 52 Vai Sundays saber in de 2025. tudo que acontece, You'll know everything como that happens, tudo acontece, how everything happens, e vai terminar o ano and you're going to finish off the sem year dar nenhum passo rumo a cumprir a missão que Deus te without entregou. giving one step towards fulfilling the mission that God gave you. Alguém comigo nesta manhã? Anyone with me? 3 pessoas comigo Three nesta people manhã. are with me. Tudo bem, não tem problema. That's okay. A Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3, Jesus ali The está. Bible says 2 or 3, Jesus Então, is se Ele there. está aqui, a gente está feliz, não So é if He's verdade? here, we're happy, right? Aleluias. Aleluia. Estou te provocando aqui nessa manhã. I'm provoking you. Estou te deixando meio nervoso aqui nessa manhã. Maybe you're kind of stressed out. Você que está visitando aqui hoje, me If perdoe. you're visiting today, I'm so sorry. Talvez você vai falar assim, meu amor, essa não é a igreja You're que going to Deus say, quer que yeah, a this gente is participe. not the church that I want to go to. A verdade é But the truth que is, Jesus está ensinando os seus discípulos e dando a eles alguns fundamentos nesse texto. Jesus is giving the disciples some foundation in this E eu text. acredito que esses fundamentos não sejam novidades para a gente. And I believe this foundation isn't news Mas for us. a maneira de nos mover dentro dessas instruções, talvez isso vai ser uma novidade para você But the hoje. way that we move within this instruction maybe is news Existe for um you. preço para sermos discípulos de Jesus. There's a price for us to be disciples of Jesus. A gente vem de uma cultura assim, né, bem pentecostal, onde o clichê de pagar o preço é uma coisa natural que a gente fala todo culto, não é We come from a verdade? Pentecostal culture that the cliche Você of tem que paying the pagar o price is normal. preço. Não, You porque have eu to estou pay the recebendo. price. Eu estou precisando de uma bênção. I need a blessing. Então você tem que pagar o You have preço. to pay the price. Não, eu estou precisando de um milagre. No, I need a miracle. Você tem que pagar o preço. You have to pay the Então a gente price. sempre professa um evangelho que está conectado à nossa atitude de esforço. We also talk about a gospel that's connected Quanto to our mais action você of se effort. esforça, The more you make an effort, mais você vai conquistar. the more you're going to conquer. Quanto mais você se The esforça, more you make an effort, mais você vai alcançar alguma the coisa. more you're going to reach something. E essa não é a verdade absoluta do But evangelho. that's not the truth about the Nós gospel. entendemos que existe um preço We understand that there is a que é price traduzido por that renúncia, is translated by que é letting traduzido go, por sacrifício, that's translated by mas não existe um sacrifice. preço para a salvação. But there's no price for O preço da salvation. salvação Jesus já pagou Because that price was paid e você by não Jesus. precisa dar nenhuma gorjeta And you depois. don't need to give tips after O it. que você quiser colocar participando do que foi pago pela sua salvação, What you want to put, participating in what was paid for your indiretamente salvation, você está dizendo que a obra do Calvário não foi suficiente. indirectly you're saying that Calvary Então o wasn't que enough. Jesus fez não foi So what suficiente. Jesus did was not enough. Como eu disse, é como você vai pagar, por exemplo, a conta de um Like restaurante. I said, it's like when you pay a E embora restaurant, você pagou a conta, even though you paid the mas você bill, vai ainda dar uma gorjeta para cobrir o serviço. you're going to give a tip to cover the service. Então Jesus já pagou a conta, Jesus has already já pagou o paid tips, the já pagou o valor do the restaurante, bill, the tips, já pagou o valor everything. da cidade. He paid the value Jesus já for the pagou city. pela nossa salvação e nós não precisamos nos preocupar com Jesus isso. paid for our salvation. We don't have to worry Porém, about it. existe um preço de renúncia. But there is a price of E nós letting entendemos go. isso. And we understand Agora, that. a colocação e principalmente o contexto é que eu quero, nesta manhã, trabalhar um pouco com vocês para que isso venha, quem sabe, trazer um entendimento novo. But the placement and context here is what I want to bring a new A palavra understanding aborrecer to you. aqui, que o escritor usa, em algumas traduções bíblicas, a palavra simplesmente é colocada como valorizar a Jesus acima de qualquer outra coisa. And in this text here, when he says disappoint, in some versions it says to value Jesus Então ele above diz all assim, things. ninguém que queira ser meu discípulo So he says, no one that wants to be my disciple, pode ser meu discípulo that can be my se não disciple, aborrecer a pai, mãe, e aí faz toda aquela lista de familiares. if they don't disappoint their mother, father, and the whole family. Na verdade, o que o texto está dizendo But in reality, what the text é is que, saying, embora nós temos laços e nós temos todas as conexões e alianças com os nossos familiares, Jesus deve ser
mais importante do que todos. is that even though we have our family connections, Jesus should be more important than Ao all. ponto que eu esteja confortável To the point where I am de comfortable fazer a vontade dele, in doing His will, mesmo não fazendo a vontade daqueles que estão próximos de mim. even if I'm not doing the will of those close Então to me. começa com pai e mãe So it starts with mother e and termina father, comigo. and it ends with Então ele myself. fala assim: você tem que aborrecer pai e mãe, você tem que contrariar, se necessário for, a todos, The text says if you need to go against, if necessary, to inclusive everyone, a você mesmo, including yourself, mostrando showing que o Senhor está acima de tudo e de todos. the Lord is above everything E and se everyone. assenta ou deve se assentar em um lugar dos nossos And He corações, should be seated on a place in our hearts. que na verdade é o seguinte: That in reality is this. ou o Senhor está em primeiro lugar nas nossas The vidas, Lord is either first place in our ou Ele não lives, está em lugar nenhum nas or nossas He's vidas. in no place Porque in our lives. Jesus não pode se assentar em um outro lugar que não lhe Because pertence. Jesus can't sit anywhere else that doesn't belong to Him. Existe talvez uma figura de linguagem que eu quero usar aqui para te ajudar a entender um pouco melhor Maybe a figure of language that I want to use to help you como understand trabalhar com o Senhor e colocá-lo como prioridade nas nossas vidas. how to work with God and place Him as priority in A our gente lives. sempre procura numerar isso de uma forma assim saudável para que as pessoas possam, sei lá, quando estiverem conflitando entre uma e outra coisa, eles consigam fazer e tomar decisões assertivas. We always try to number that to make it more comprehensible to everyone Então in a gente making sempre decisions. apresenta essas prioridades como Deus, So we always present priorities as God, nossa família, family, nosso trabalho, our job. a nossa igreja. our church. Quando eu falo igreja aqui, eu estou falando instituição, When I say church here is the institution. porque lembre-se que a igreja tem duas The naturezas. church has two natures, Tem essa right? natureza humana, física e institucional, The physical, institutional nature que ela deve vir depois da sua família, depois do seu trabalho. that should come after your family, Só que after igreja your como job. corpo de Cristo, But church as body of Christ, a igreja que nós somos ela, the church that we are, ela está conectada ao primeiro, ao Senhor. connected to the first one, to the Ele é o Lord. dono da igreja. He's the owner of Por the isso que church. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. But Jesus is the head and we Não are tem the como body. você desconectar o corpo da You cabeça. can't disconnect the head from the body. Então entenda esse princípio. So understand that. Agora, principle. uma maneira ainda talvez mais clara de você entender But maybe a more clear way for é you to saber que understand Jesus está no centro. is knowing that Jesus is in E the essa center. prioridade, ela não vem de cima para And that baixo, priority doesn't go up ela to vem de down, dentro para but fora. it goes inside Então, se você out. pensar que o Senhor é a prioridade So if you think the Lord is the e Ele está no priority centro and He's in the e center todas as demais coisas estão conectadas a Ele, and everything else is connected to então Him, você vai conseguir tomar decisões then you can make decisions sabendo que knowing that a sua família não Your está family entre Deus e o seu it's trabalho. not in between God and your O seu work. trabalho não está entre a sua família e a Your igreja. job is not in between your family Deus and está no church. centro. God is in the E middle todas as coisas estão conectadas a and Ele. everything else is Não connected tem to nada Him. que separe Deus e a sua família. Nothing separates God Não tem from nada your que family. separe Deus e o seu trabalho. Nothing separates God Não tem from mais your job. nada que separe Deus e a igreja. Nothing separates God and the church. Porque todas as coisas que nós fazemos Everything that we do precisam girar em torno dele. needs to go towards Him. Ele é a nossa prioridade. He is our priority. Eu disse, Deus é a nossa God prioridade. is our priority. Quantos acreditam nisso? How Digam many amém comigo. believe in this morning? Ok. Lançando aqui uma base, uma fundação para isso. Have a foundation for this. Agora, uma vez But now once, que nós entendemos once we que o understand Senhor ocupa esse lugar de prioridade, that the Lord has this place of priority, agora nós temos que saber como lidar com as demais coisas. now we have to know how to deal with everything Porque else. ninguém aqui Because no one here sabe que Deus é a nossa prioridade. knows that God is our Não priority compreende que temos outras responsabilidades. and doesn't understand we have other E é responsibilities. exatamente nesse contexto. And it's exactly in that Eu context. sei que nós já usamos esse texto antes I know we've used this text e before. já conectamos ele a outras realidades. And we've connected it to other things. Por exemplo, For example, nós já usamos esse contexto e aplicamos em questões financeiras. we've applied this text in financial
financial Quando se situations. fala de um planejamento We familiar, talk about a family quando planning. se fala de você comprar um Talk imóvel, about you buying e aí você something, sentar, you sit e aí down, você saber se tem como executar aquela and you know obra, if you can para execute that depois job, então você começar. to then you E eu não begin. estou dizendo que nada disso esteja errado, Not saying that that's wrong, mas o que eu quero trazer para você hoje but what I want to é bring que to you Jesus nos ensina esse princípio dentro do contexto de discipulado. is that Jesus teaches us this in the context of E agora discipleship. nós vamos mergulhar um pouco mais profundo Now we're going to go a little bit para deeper você entender, inclusive, como isso se manifesta na prática. for you to understand how this comes Olha, practically. olha como que começa o ensino do Senhor. Look at how the Lord's teaching Ele begins. começa dizendo assim: He starts saying, você quer ser meu discípulo? you want to be my disciple? Então você tem que entender uma You coisa: have to understand this. que não tem pai, que não tem mãe, que não tem irmão, que não tem marido, que não tem esposa, que não tem nada, nem mesmo você, There's que no seja one- mais importante do que eu. No one, not even yourself, that's more important than Então me. isso precisa estar muito claro e resolvido na nossa mente. That needs to be very clear in our mind. Que ninguém, No one, não, pastor, mas eu amo meu pai. Pastor, but I love my dad. Não, mas eu amo minha mãe. Oh, but I love my mom. Pastor, mas o que eu faço? Eu amo meu filho. Pastor, I love my Você kid. pode amá-lo de todo o seu coração, You can love them with all of your mas você heart. precisa amar primeiro o But you Senhor. need to love the Lord first. Você precisa amar primeiro a You need Jesus. to love Jesus first. E aí Jesus, nesse contexto, And then in this context, ele fala assim: Jesus says, pois qual o homem because what is the man que pretender construir uma torre, that when they want to build primeiro a ele tower, não se assenta, they don't sit down não first, calcula os gastos, calculate the se expenses, tem como ou se tem condição de terminá-la, if they're in condition to finish para que it, senão so or o que vai else, acontecer, what's going to happen, ele vai começar a construir he's going to start to build, e aí depois and then ele não vai afterward, terminar. he won't be able to E finish. se ele não termina, If he doesn't finish, ele vai ser zombado pelas pessoas he's going to be mocked by que other vão people passar e dizer: that are going to pass by and esse say, homem começou uma obra this man started a work e ele não terminou. and he wasn't able to Veja finish. bem que parece que está desconectado uma coisa da outra. It seems like one thing is O que disconnected tem from the a other. ver um planejamento, What does planning have sendo to que do Jesus está ensinando algo sobre priorizá-lo para ser um discípulo dele? if Jesus is talking about prioritizing him to be a Aqui disciple? está a chave. This is the key. Porque o que acontece conosco Because what happens with us é que às vezes nós não conseguimos planejar esse preço ou essa renúncia que devemos pagar quando se trata do discipulado. sometimes we can't calculate this Quando price se we should trata pay. de colocar o Senhor como prioridade When we das talk nossas about vidas. Jesus being the priority Na in our prática, lives. como que isso se manifesta, Practically, how pastor? does this happen? Eu vou tentar te dar alguns exemplos aqui Give hoje. you a couple of examples. Não vou limitar e esgotar os exemplos, mas eu vou tentar te dar alguns. I'm going to give you just a couple. Então veja, So see, se nós precisamos colocar o Senhor acima da nossa família, if we need to place the Lord before our acima de family, nós mesmos, above ourselves, então não significa que em nome dessa verdade that doesn't mean that in the name of that truth, nós vamos abandonar as nossas responsabilidades. we're going to abandon our Nós vamos responsibilities. desprezar os nossos We're familiares. going to diminish our family Nós vamos members. de alguma forma colocá-los de lado porque eles não professam a mesma fé. We're going to sometimes set them aside because they Porque don't eles have the não same creem no faith. mesmo Deus. They don't believe in the same E é God. exatamente aqui que Jesus está dizendo. And that's exactly what Jesus is Primeiro saying. você tem que sentar e planejar, First you need to sit para and que você plan. comece uma obra e você So you termine. can start a work and you can Porque finish veja, it. nós viemos de uma herança ministerial We came from ministry em heritage que nós in which totalmente, we em completely, nome de Deus, in the name of God, desprezamos os nossos familiares que não servem a Deus. we let go of our family members that don't serve the Lord. Desprezamos os momentos com os nossos familiares We let go of moments with our que não families professam a mesma fé. that maybe don't have the same faith Você as sabe us. do que eu estou falando? You know what I'm Você talking sabe about. do que eu estou falando? Que em muitos encontros da família, Many family gatherings, a gente falou, eu não vou. we said, I won't Porque eu sei go. que vocês vão ter cerveja, vocês vão ter uísque, vocês vão ter tanto de bebida. Because I know you'll have a bunch of Eu sei alcoholic que vocês vão ter beverages. tanto de coisa I know you'll have a bunch que eu não of things concordo. that I don't agree Então eu não with, vou. so I'm not going to O que go. Jesus está falando? What is Jesus saying? Não é você não vai fazer It's isso. not you're not going É to do você that. saber planejar para que você comece uma obra e não It's deixe de terminá-la. Knowing how to plan so you start a work Sabe and uma you outra realidade finish que it. acontece? You know what else É com a happens nossa família. with our family? A gente
se envolve tanto com as coisas de Deus We get so involved with the things of que the às vezes Lord. nós deixamos de prover para dentro da nossa casa. Sometimes we don't provide for our E aí, em home. nome, And in the name, preste atenção, pay attention to this. em nome, acho que eu vou pregar com uma criança aqui hoje. Não se preocupe, mamãe, Don't eu worry. sou pai, isso já aconteceu 1 milhão de vezes com os meus filhos, fique tranquilo. Em nome da prioridade que damos a Deus, In the name of the priority we give to nós God, queremos desprezar as nossas responsabilidades dentro we de casa. let go of our responsibilities in our homes. Você lembra daquele profeta? Remember that prophet? Profeta, Prophet, homem de Deus. man of God. Mas quando ele morreu, But when he ele died, deixou a família toda endividada. he left his family filled with E debt. sabe o que aconteceu? You know what O credor happened? foi lá e queria tomar os seus 2 filhos para pagar a The dívida. collectors went there and wanted to get both of their Por quê? sons. Why? Porque a dívida tinha que ser paga, Because the debt had to a be viúva não paid. tinha condições. The widow had no Então money. bota seus filhos para trabalhar como escravos Give- até que a dívida seja Give paga. me your sons to be slaves until the O debt que is nós não paid. paramos para imaginar é What we don't stop to imagine qual a is perspectiva daqueles que foram cobrar a família do profeta, what's the perspective of those that went to charge the sabendo family que ele of the era um homem prophet, de Deus, knowing that he was a man of mas não God, pôde prover para sua but he família. couldn't even provide to his family. Qual é a What perspectiva was daqueles credores the perspective of those collectors em relação àquele Deus e àquela fé? that looked at that God and that faith? Eu? Me? Ser crente igual a ele? Be a Christian like him? Que não cuida nem da família? Doesn't even take care of his Que não family? consegue nem pagar o aluguel? Can't even pay his Que não rent? gosta de trabalhar? Doesn't like Só working? quer ficar igreja, 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 não faz Only nada? wants to stay at church, church, Eu church? que não vou nessa igreja. I'm never going to that church. E às vezes, em nome de Deus, And sometimes in the name of a God, gente dá um mau testemunho acerca do Senhor. we give a poor testimony Eu não estou of the falando para Lord. você fazer concessões. I'm not saying for you to make Eu estou falando concessions, para você saber planejar. but I'm telling you to know how to plan. Porque veja, Jesus está falando sobre um planejamento para construir uma torre. Jesus is talking about planning on building a Diga tower. comigo uma torre. Say with me, a O tower. que Jesus está falando aqui nessa primeira fase, ele fala de 2 exemplos. He talks about 2 examples here. Nesse primeiro, que é construir uma In torre, this first example, that's ele building está falando a de um tower. relacionamento vertical com Deus. He's talking about a vertical relationship Então, with o God. seu relacionamento vertical So your vertical com o relationship Senhor with the Lord precisa ser planejado needs to be planned. para que você não venha a abrir mão das suas responsabilidades com os seus. So you don't let go of your responsibility with Não, yours. pastor, eu vou agora, No, pastor, but não now vou fazer nada. I'm not going to do Eu vou anything ficar else. fechado aqui no meu I'm quarto going to stay closed up in my por room. 7 dias. 7 Eu não days. vou fazer nada. I'm not gonna Eu do só vou anything orar e else. buscar a Deus. I'm just going to pray and seek the Glória a Lord. Deus por isso. Glory to God Mas for a that. pergunta é: você planejou para isso? But did you plan for Você that? se organizou para Did isso? you organize Você yourself está for pronto para isso? that? Are you ready for that? Ou, por não ter planejado, Or because you didn't plan, você deixou de cumprir alguma responsabilidade you left from que fulfilling aquela your responsibility, responsabilidade vai causar um impacto negativo na vida dos seus and filhos. that will cause negative impact in your Onde eles kids' vão olhar lives. para você, Where they're going to look at you enquanto são pequenos, while they're kids. vão para a igreja. Let's go to church. Agora que eu sou grande, But now I'm an eu quero ir adult. para a igreja coisa nenhuma. I don't want to go to church. Meu aniversário, meu pai nem vinha me dar parabéns, My birthday, my dad wouldn't even give me happy birthday porque ele tinha compromissos da igreja. because he had a commitment at church. Aí crescem crianças They grow up kids revoltadas com Deus, com a igreja, that are against God porque and como the se church. Deus e a igreja tivessem tomado seus pais It's as deles. if God and the church had taken their parents Eu away from them. sei que existem exceções do que eu estou falando. I know that there's exceptions E a to what I'm saying. exceção é a obediência clara ao que o Senhor te pede para And the fazer. exception is clear obedience Então, to se what Deus God is falou calling com you to você, do. So if God spoke to Amanhã you, pode ser aniversário da minha sogra. tomorrow could be my Amanhã mother-in-law's pode ser birthday, aniversário do meu filho. my kid's birthday, Amanhã pode ser o meu aniversário de casamento. my anniversary. Se Deus falou comigo, você vai se fechar hoje, não vai ver ninguém dos próximos 7 God dias. spoke to me to close myself up for 7 É days. sim e amém. It's yes and Mas se amen. não houver uma exceção, But if there's no que é um exception, comando claro do Senhor, that is the clear command você of não the pode Lord, querer construir uma torre sem primeiro sentar e you fazer um can't plano. build a tower before analyzing if Você you tem can que do it. planejar. I have to plan. Nós temos que planejar We isso. need to plan. Porque senão,
Or else, Olha o que acontece. look at what happens. Nós não planejamos We don't plan e aí a gente vai construindo. and we build. Aí chega no meio do caminho, In the middle of the você tem que way, parar tudo para atender um filho. you have to stop everything to attend to Você tem your que kid. parar tudo para atender o seu You have to casamento. stop to attend to Você your tem que marriage. parar tudo porque seu marido, sua esposa You have to stop because your spouse, estão querendo tomar um outro rumo. they want to take another route. E aí você chega, pastor, ore And por you come and say, mim. Pastor, pray Minha for me. esposa quer me My largar. wife wants to Meu leave marido me. quer me My largar. husband wants to leave Mas é me. claro, Of course. você não deu atenção. You don't give them Você não se attention. planejou. You didn't plan. Você não esteve presente na hora certa. You weren't there in the right moments. Em nome de Deus, In the name of God. em nome da sua prioridade ao In Senhor, the name of your priority to the você não Lord. cumpriu com seus You compromissos com didn't a sua fulfill your casa. commitment at your home. Não, pastor, mas o senhor não sabe. No, Pastor, you have Eu no fiquei idea. esses 7 dias fechado. I stayed 7 E days olha, eu tive closed. muitas visões e muitas I had revelações. so many revelations and Que visions. bênção! Deus Blessing. nunca vai negar God's never going to deny experiências para aqueles que o buscam. experiences to those that Deus seek Him. nunca vai mandar Maria sair daqui porque Marta está pedindo que ela saia e vá ajudar a lavar as He's vasilhas. never going to tell Mary to leave her because Martha's calling her. Jesus nunca vai dizer para você, ok, meu filho, para de me adorar um pouquinho e Jesus- vai agora trabalhar porque você tem que pagar o aluguel. He's never going to say, okay, stop worshiping me and go work to pay your Quando você rent. quiser ficar ali, ele vai estar ali. When you want to stay there, presença he's going dele to vai be estar there. ali. He's going to be there. Não é ele que vai decidir, But he's not going é to você decide. que vai entender. You're going to Se understand. você não planejar, If you don't plan, você não vai construir essa torre. you're not going to build Você vai that parar no meio do tower. caminho You're going to stop in the middle e of as the pessoas way. vão olhar e vão zombar de People você. are going to look and are going to mock Tá vendo? you. See? Ganhou o mundo inteiro, You saved the whole perdeu a world, sua família. but lost your family. Tá vendo? You see? Ganhou o mundo inteiro. You saved the whole Já é o world. terceiro casamento. Third marriage. Tremendo de um pregador, Oh, great preacher. tremendo de um A missionário. great missionary. Mas a esposa largou ele. But his wife left him. Por que a esposa largou? Why? Não, porque a minha esposa não My presta. wife is no good. É sempre assim, não é verdade? Always like that, right? Em nome de Deus, In the name of nós God, perdemos a nossa we família lose our e family. depois a gente acha que a gente conquistou um troféu. And then we think we have a Não, eu trophy. estou aqui com o meu troféu. No, I'm here with my trophy. Eu renunciei toda a minha família. I let go of my whole Eu family. renunciei todo mundo. I sacrificed Porque eu everyone. amo a Jesus. Because I love Jesus. Jesus nunca te pediu isso. Jesus never Você asked está of that fazendo of you. aquilo que ele não te pediu. E você vai sofrer as You're consequências going por to causa suffer the disso. consequences of doing what he didn't ask you to do. Quer construir uma torre? You want to build a tower? Senta primeiro. Sit down first. Vê se você tem condições de começar e See if terminar you essa can obra. actually start and finish. Conversa com o seu cônjuge. Talk to your spouse. Meu amor, Say, olha, look, estou pensando no mês que vem I think next tirar um month tempo de consagração, I Senhor. want to take a time of consecration to the Lord. Não, beleza, tá tudo No, ok. okay, everything's good. É claro que se o marido chegar isso para uma esposa, Of course, if your husband gets to as the wife esposas like são that, tão desesperadas para os homens serem homens espirituais the wives are so desperate for men to be que elas não spiritual. vão nem checar o calendário. They're Não, not por even gonna favor, check comece the calendar. amanhã. Please, start tomorrow. Comece hoje. Start now. Pastor, desceu um anjo lá em casa. Meu Pastor. esposo falou que vai se fechar no quarto e vai começar a orar e jejuar. An angel came to my house. My husband said he's going to start Normalmente é praying o and contrário, fasting. né? Na Usually verdade, eu it's the estou opposite, pregando para os right? maridos, mas eu quero acertar as esposas. I'm preaching for the husbands, but I want to hit Porque the se eu pregar wives. direto para as mulheres, depois eu vou entrar em problema. Because if I preach just for the women, it's going to be Então a eu estou problem pregando after. para os maridos. So I'm preaching for the Vocês husbands. precisam planejar. You need to plan. Senhor, fala com as mulheres agora. I'll tell the wives now. Fala com as mães. Tell the moms. Não, eu que participar de eventos da escola dos meus No. filhos, Participating in kids events at participar school. de reuniões da escola. Parent meetings. Eu não, eu tenho reunião de oração No, I para have ir. my prayer Eu sou meeting. mulher de Deus. I'm a woman of God. Eu sou a profetisa do Senhor. I'm a prophet Eu of não the mexo Lord. com essas coisas da terra. I don't deal with these earthly Aí chega things. lá, tem os pais de todo mundo And everyone's parent is there, e você não tá lá. and you're not. Aí tá lá o seu filho lá no esporte, And your kid's there in sports. tendo que pegar carona para ir e voltar You need com to get- pais de outros amigos, You need to get rides to go and to porque come você não back. está presente. Because you're not O que there. você não sabe What you don't é know que isso fica registrado. is that that's in Lá their na memory. frente, o All the way in the inimigo usa uma forward, situação dessa. the enemy will use a Pra falar assim, situation tá like vendo? O que this você vai to fazer na say, igreja? See, what are you doing at Hã? church? Você vai também abandonar os seus filhos You're como gonna seus pais te also abandonaram? abandon your kids like your parents abandoned E you. a gente faz isso em nome And we de do that Deus. in the name of God. Em nome de colocar Deus em primeiro In the lugar. name of God being the priority. Não, queridos.
No. Jesus está em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus is first place in Mas our nós vamos lives. sentar e vamos planejar. But we're going to plan. Porque nós não queremos começar a construir um relacionamento com Ele. We don't want to start building a Nós não relationship queremos with começar a him. construir uma torre Start building a tower e parar no meio do and caminho. stop in the middle of the Então way. Jesus diz: When Jesus says, vocês querem ser meus discípulos? you want to be my disciples? Então eu tenho que ser prioridade. Then I have to be priority. Jesus sabe que isso vai nos custar renúncias. Jesus knows that will cost Jesus us. sabe que isso vai nos custar He sacrifício. knows it will cost sacrifice. Então por isso ele nos diz: That's why he says, senta, querido. sit down, Calcula primeiro plan it first, e depois você executa. and then you execute. Porque se você fizer isso Because if you do that e não planejar, and you don't plan, você pode perder aquilo que eu coloquei nas suas you mãos. could lose what I put in your hands. Segundo exemplo que o Senhor dá, Second example, primeiro é esse vertical first is this que eu vertical chamaria aqui do nosso relacionamento com o that I Senhor. would call our relationship with God. E o segundo And the second é um horizontal, is a horizontal. porque ele está falando de um rei He's talking about a que king está indo à batalha com um outro that rei. is going to war with E another entendo o que eu king. vou dizer para você agora. Look at what I'm going to tell Porque you. quando os reis entravam em guerra, When kings would go into war, o que estava naquele momento em jogo what was in game in eram that suas moment riquezas, was the riches, seus servos the servants, e seus territórios. and the territories. Então Jesus está falando de quê? So what is Jesus Está talking falando about? de conquista de territórios. He's talking about conquering Então ele está dizendo assim, olha, territories. se você vai sair à guerra So it says if you go to war contra um outro rei against another que está king defendendo o seu território, that is defending his então territory, preste atenção pay se você attention vai conseguir conquistar esse outro território. if you can truly conquer Com this aquilo other que você tem em mãos. with what you have in Porque your se hands. você não tiver Because if you don't have the condições de condition conquistar o outro território, the condition to conquer the other territory, fique no seu lugar. stay where you are. Não saia daí, Don't leave. mande uma embaixada, peça paz e cada um fique no seu canto. Send an ambassador, ask for peace, and every Qual a person stays where aplicação they are. prática que eu quero trazer para você nesse sentido? What's the practical application for this? Estou falando dos nossos familiares Talking about our families que não conhecem ao Senhor, that don't know the Lord. que não servem ao They Senhor. don't serve the Lord. Quantas e quantas vezes How many times nós deixamos de participar de momentos significativos para a nossa família? have we missed out on significant moments for our lives? Porque eles não, talvez, professam a mesma fé, Because maybe they don't have the same faith porque as eles us. talvez não servem a Deus da mesma maneira, Maybe they don't serve God in the same então nós way. rejeitamos totalmente. So we totally reject them. E preste atenção nisso. Pay attention to this. Nós rejeitamos We totalmente. totally reject E them. aqui está a colocação que o Senhor está nos dando. And this is the placement that God is É giving uma us. guerra de territórios. It's a war of Se territories. ir ao território daqueles que não servem a Deus, seja familiares ou amigos, If going to the territory of those that don't serve vai God, family or influenciar friends, você e a sua fé, is going to influence you and your não faith, te dar condições de conquista, doesn't give you conditions to conquer, então fique no seu lugar. stay in your place. Não frequente. Don't go. Porque não vale a pena você chegar lá It's not worth it for you to get e não there. conseguir resistir àquilo que eles estão And fazendo. you can't resist to what they're Aí doing. daqui a pouco, em nome de Deus, And then in the name of God, você está lá dançando forró e tomando you're todas. going to be there at the club E partying. não, eu estou fazendo isso aqui porque todo mundo está fazendo, eu No, estou I'm fazendo doing it também. because everyone's doing it and I'm Você also está going to. perdendo essa batalha territorial. You're losing that war. Então o que ele está falando? So what is he saying? Se você pode ir If you can e go você entende and you understand que com o que você tem, that with what you have, mesmo que sejam 10 mil homens, even if it's você 10,000 vai men, enfrentar um rei com 20 mil you homens go against the king with e você vai 20,000 vencer, and you're going to win, então parta para a batalha. go to battle. Se eu posso chegar lá, If I can get there, todo mundo no funk e no forró, everyone in the club, mas eu sei que eu vou chegar lá but I know I'm e going eu to get não there. serei And contaminado, I'm not going to be eu contaminated. não serei I'm influenciado, not going to be influenced. então por que não estar lá? Why not be there? Que o que acontece conosco é, What happens to us eu não is, vou porque eu sou I'm crente. not going to know because I'm a Christian. Aí a gente fica todo esquisito, And then we're all weird. todo estranho, We're all um weird. alienígena We're like an alien dentro de uma bolha in a bubble. que eu não posso me I contaminar. can't be contaminated. Se eu sentir o cheiro do mundo, If I feel the smell eu of the vou me world, contaminar. I'm going to be E
Às vezes isso contaminated. está significando realmente uma fraqueza ou tentações que nós nunca conseguimos vencer. Sometimes that means a weakness we could never overcome. Então, se você não consegue vencer, If you can't overcome, não vai. don't go. Mas se você sabe But if you que know você vai chegar lá that you're going to get e there, você vai ser luz no meio das and you're going to trevas, be light in the midst você of vai ser uma darkness, voz de Deus para os seus you're going to be a familiares. voice of God for your Ah, family. não, pastor, mas o negócio é que eles estão No, fazendo um pastor. aniversário lá, But they have a birthday party o there. primeiro ano do meu sobrinho, And it's my nephew's 1-year-old e a birthday. família toda está And reunida. the whole family's Mas, gathered. mas pastor, But pastor, mas é na hora do culto. it's right on service time. Querido, você tem 52 cultos para vir no You have domingo. 52 Sundays to come. Você vai faltar um culto. You're going to miss one service. Ah, não, se eu faltar um culto e Jesus No, voltar, eu if I- fico. What if I miss one service and Jesus comes Sabe, back? as pessoas I'll ficam stay. pensando isso, People think that. né? As pessoas ficam pensando isso. They think that. Se você estiver esperando que todo dia eu vou para a rede social ficar, vem pro culto, vai ter algo extraordinário, vem pro culto, vai ter algo extraordinário. If you're waiting that every day I'm going to go Como to uma Instagram and call you to ferramenta para te service, constranger a vir pro culto. to embarrass you to come Querido, se into você não service, quiser vir pro culto if you don't want to come to e service, tiver uma outra missão que Deus te mandou and there's fazer, another mission that God você gave continua you, estando no lugar you're certo, still in the right na place, hora in certa, the right time, cumprindo o propósito de Deus. fulfilling God's purpose. E o que acontece? And what happens? Quando nós temos esse entendimento When de we have this conquistar understanding territórios, of conquering saber territory aquilo que possuímos, and know what we que é have, suficiente para enfrentar essas that's batalhas, enough to go through these você vai battles. chegar lá, I'm going to get there. toma o seu refrigerante. Drink your soda. Hã? Você vai chegar lá, You're going to get there. coloca um AirPods para você não ficar escutando funk e o forró o Put dia your inteiro. AirPods if you don't want to listen to the music. Só que tem uma coisa, But there's one thing. talvez na hora que vai todo mundo comer, Maybe when everyone goes você to pode eat, falar assim, gente, you can say, posso guys, pedir um favor para vocês aqui? can I ask you a favor? Queria só fazer uma oração aqui Can we agradecendo do pelo a quick alimento. prayer just thanking God for the food? Às vezes em 2 minutos. Sometimes in a minute. Um dia inteiro A whole no day. forró e no funk. In the whole Aí music. você tá ali como um atirador de elite. You're there as a sniper. 1 ou 2 minutos. 2 minutes. Naquela festança inteira. In that whole party. Você vai chegar lá, You're going to get there. vai fechar os olhos. Close your eyes. Você vai entender And you're going to understand que você está ali como luz no meio das that you're there trevas. as light. Que você está ali como boca de Deus That you're naquele there momento. as the... E sabe qual é o impacto que nós vamos causar quando entendermos isso? You know what's the impact when we O understand that? impacto é The que impact is aquelas pessoas que estão ali, those people that are por there, mais promíscuas que elas possam ser, as promiscuous as por they mais could be, loucas que elas possam as ser, crazy as they could eu tenho be, certeza que naquele momento eles vão respeitar a sua fé. in that moment they will E respect uma your faith. semente será plantada no And a coração seed deles. will be planted in their hearts. E aí pode você um dia falar assim, olha, Maybe one day you say, a gente vai ter a apresentação do meu filho lá na my igreja. kid's going to be Você presenting não at quer ir lá church. comigo para prestigiar esse momento Don't you want to come to importante? just watch this moment? Ah, eu tenho que ir, porque no dia do aniversário do meu filho ele veio. Oh, I have to go because in my kid's birthday he was there. Sabe o que que a gente faz? You know what we do? Totalmente o contrário. The opposite. Eu vou lá, coisa nenhuma, eu sou servo de I'm not going to go there. I'm a Deus. servant of God. Eu só vou em festa de I only crente. go to Christian parties. Não, eu não vou lá coisa I'm nenhuma. not going to go there. É isso que a gente faz. That's what we do. Eu não estou falando para você fazer concessões e se misturar com o And mundo. I'm not telling you to make concessions and mix yourself Eu up with estou the falando world. que a nossa missão como os discípulos não é aqui dentro desse But our prédio. mission is not just in this A building. nossa missão como discípulos é do lado de Our fora. mission is on the Ah, outside. pastor, mas alguém vai tirar uma foto e vai vir uma Pastor. cerveja na minha mesa. Someone will take a picture. There's going to be a beer on my E table. daí? And Não falavam que Jesus comia com os pecadores? didn't they say that Jesus ate Não with julgava sinners? ele que ele era esta pessoa terrível que Didn't saía they com os judge him as pecadores? this horrible Quero saber o person? que vão falar de mim. I don't care what they're going to Eu talk quero about saber me. se eu estou cumprindo a minha missão como discípulo de Jesus. I care if I'm fulfilling my mission as a disciple planejei, of Jesus. Eu I planned, calculei, I eu vi calculated, que eu tenho arma suficiente para vencer essa I batalha. saw I'm prepared to win this Então eu battle. digo, pode colocar meu nome na I lista say, que eu vou. You can put my name on the list, I'll go. Agora o contrário é, But the contrary ele is, deixa algo aberto dizendo assim para mim e para você. and it leaves something open Porém for tem uma us. coisa, hein? But there's one thing.
Tem uma coisa. There's one thing. Se você vê que você não vai vencer, If you're not going to então overcome, manda uma embaixada e diga assim, ó, gente, vamos ficar em paz. send an ambassador and say, people, Sabe o let's que be in significa peace. que esse pacto de paz que You Jesus know está what falando? this treaty of peace means? Vamos ficar cada um no seu lugar. Let's say each person in their Não place. queira ir num território Don't try to go to a onde você não territory tem maturidade espiritual where para you- se portar ali you dentro. don't have spiritual maturity to behave. Sabe por quê? Porque senão você vai fazer pior. Because or else you're going to do it worse. Você vai chegar lá, você vai tomar todas. You're going to get there, you're going to drink E eles everything. vão falar assim, They're going to say, ser crente igual você, being a Christian like fazer you, parte dessa igreja, being a part of a this igreja da church, porta larga. it's a wide Você vai door e faz church. o que você quiser e tá tudo certo. You do whatever you want, Depois it's só okay. pedir perdão para Deus. Just ask for Quer forgiveness dizer, nós damos after. exemplo de um evangelho que não é verdadeiro. We give an example of a gospel that's not true. Um evangelho A falso. fake gospel. Pastor, mas ir num lugar Pastor, but going to e a não place, poder participar do que eles estão participando, not being able to do what they're doing, aqui está a sua condição espiritual, a sua maturidade espiritual, this is your spiritual condition and maturity, seu temor ao your Senhor. fear of the Lord. Então veja, So see, o que nós às vezes chamamos de sacrifício, what we sometimes call por sacrifice, renunciar esses ambientes, letting go of these places. o que nós estamos às vezes dizendo com a nossa renúncia What é: we're saying sometimes is, ou nós não entendemos realmente o que Jesus está pedindo da gente, I either don't understand what Jesus is asking of ou me, então a gente está usando isso or we're using para nos that proteger de alguns pecados que nós ainda não conseguimos ser to tratados, protect ourselves from sins that we de algumas can't tentações overcome que yet. nós ainda não conseguimos vencer. That temptations that we can't overcome Se essa é a yet. sua condição, If that is your condition, por favor, please honre o nome do Senhor. honor the name of the Fique Lord. no seu lugar. Stay in your place. Não participe. Don't Mas se você participate. pode chegar nesses But lugares if you can get to these places para fazer como Pedro recebeu de Jesus. and do like Peter received Eu vou from te dar, Jesus, Pedro. I'm going to give you, Eu vou te Peter. dar, depois que você teve a revelação de quem eu sou, After you had the revelation of who I am, depois que você foi então o veículo do Pai, after you were the vehicle lembra of the Father, o remember que acontece? what happened? Quem é que os homens dizem que sou eu? Who do people say that I Pedro am? chega e fala assim: Tu és o Cristo, Peter says, you Tu are és the o Christ. Filho do Deus vivo. You are the Son of the living Aí Jesus God. fala assim: Pois é, Jesus says, isso yeah, não foi carne nem sangue que te it revelou. wasn't flesh or Fala blood that sobre o quê? revealed to Sobre you. intimidade com Deus, Talks maturidade espiritual. Intimacy and Aí ele fala spiritual assim: Eu também maturity. te digo que você é Pedro. Says, I also tell you are Peter. Ou seja, eu também vou te dar aqui firmeza na sua verdadeira I'm going identidade. to give you your true identity here. E tem outra coisa. Eu vou te dar as chaves do reino dos I'm céus. going to give you the keys of the kingdom Tudo aquilo of que God. você ligar na terra Everything you bind on vai earth ser ligado no will céu. be bound in heaven. Tudo que você desligar na terra Everything you unbind vai on ser earth desligado no will be céu. unbound Veja bem que in- as chaves on do heaven. reino não são chaves para abrir, See, the keys of the kingdom are not keys to são open, chaves para ligar. but they're keys to O bind. que Jesus está dizendo com essas chaves é o seguinte: And what Jesus is saying with essas these keys chaves are, não é uma chave de carro, de casa. it's not a key of a home Essa or a chave car, é como se fosse um interruptor de but it's energia. a key as if it was a light Você vai switch. chegar na sua casa, You're going to get to your house, tá tudo escuro. everything's O que dark. você vai fazer? What are you going to do? Você vai ligar a luz. Turn on the light. Então, essas são as chaves do reino. So those are the keys of the kingdom. Tendo maturidade para usá-la, And having maturity to use é o que você them vai fazer quando chegar nesses lugares. is what you'll do when you get Você to vai these chegar places. ali You're going to get E there você vai deixar claro para todo mundo and you're going to make it clear to que você everyone. veio trazer luz, You came to bring light. que você veio trazer You paz. came to bring peace. Que na hora que um tiver bêbado tentando brigar com o outro, And when one of them is drunk trying to você vai fight, separar a briga, orar por eles you're going to separate the e falar: fight, pray fica for them. tranquilo aí que a gente está tudo em família. Stay in peace, we're all in Você vai trazer family. paz. And you'll bring peace. Nossa, pastor, o senhor me deixou numa situação difícil Pastor, agora. you left me in a hard situation right now. Por quê? Why? Nossa, porque eu passei o Natal sozinho. I spent Christmas Porque alone. o pessoal da minha família estava lá numa bebedança toda, me My convidaram e eu family não fui. Was partying and I didn't go. Pois é, se você entende essa realidade, você deveria ter ido. If you understood this, you could have E gone. teria abençoado a sua You família. could have blessed your Teria family. lançado uma semente de Deus lá na sua You could have casa. sown a seed in your home. Parece que eu tô vendo assim, né? Algum marido falando com a Seems esposa. like I'm seeing a husband telling their Tá wife. vendo? Eu falei que era pra gente ir. See, I told you we should go. Tá vendo? Deus está respondendo a minha oração. God's answering Acho my que Deus só prayer. fala com você, You think God only talks to you? porque normalmente as mulheres, Usually the women, right? elas prontamente se manifestam They promptly come above, tendo essa postura mais espiritual, having né? this more O spiritual homem se sente mais posture. pecador. Because the men are the sinners. A gente se sente muito mais pecador. Men feel sinners.
Você vai conquistar esse exército. You're going to conquer that Saiba army. de uma coisa. Know one thing. Quando nós vamos à batalha When we go to battle para conquistar um outro reino, to conquer another o kingdom, despojo dessa guerra é the reward of that battle seus is servos, their servants, suas riquezas their e riches, seus and their territórios. territory. Nós precisamos entender que We need to understand sermos discípulos de Jesus that being disciples of Jesus implica muitas vezes dormir na casa de Zaqueu, It o includes publicano. many times sleeping in the Sermos publican's discípulos de house. Jesus Being a disciples of implica em Jesus muitas das vezes implies many termos que times sentar com as prostitutas e conversar com elas. sitting and talking to the E deixar as prostitutes pessoas olharem and letting e people falar look assim, "Ih, eu acho que ele está and tendo um say, caso com ela, hein? he's probably having an affair. Sei não. I don't know. Tem problema não. No problem. Deixe que o fruto fale por você. Let the fruit speak for you. Deixe que o fruto fale por você. Let the fruit speak for you. Deixe que o fruto fale por você. Let the fruit A speak pior for coisa you. que você pode querer fazer é se justificar diante de pessoas que estão te The acusando. worst thing you could do is try to justify yourself before Porque people that se are o accusing fruto you. que é a sua vida não for capaz de falar por Because você, if the fruit that's your life can't speak for muito you, menos o seu argumento vai valer de alguma your coisa. argument won't be valuable Não, at pastor, all. mas a Bíblia diz que eu tenho que fugir da aparência do mal. Pastor, but I have to run away from the Querido, a appearance aparência of do mal evil. que a Bíblia te manda fugir This appearance of evil é that o the Bible tells you to run pecado away que está from te perseguindo e que você está cedendo todos os is dias. the sin that's chasing you and you're E letting não go os to it. pecadores Not the que sinners precisam de ser alcançados that para o need to be Senhor. reached for the Lord. E nós somos esses mensageiros We que are vamos levar a palavra de Deus até The eles. messengers of the Word of Sabe God. o que eu estou crendo aqui? You know what I believe Eu here? estou crendo que nesse ano de 2025 I believe that in você vai 2025 ampliar o seu raio de ação. you're going to expand O seu your ray campo of action. missionário está sendo ampliado Your aqui essa mission noite. field is being expanded. Sabe por quê? Porque tem tantas pessoas que você conhece, There's so many people that you know, mas porque elas talvez não deram nenhum sinal que querem but Jesus, because they didn't give a sign that they want você nunca Jesus, convidou elas para um culto. you never invited them to a service. Você nunca chamou elas para tomar um café na sua You casa e never abriu a called them Bíblia. over to have coffee in your Que house. são não crentes. No, they're not Christians. Gosta da bagunça. They like the Então mess. fique longe de mim. I want to stay away from Longe them. de mim. Away Ó, from them. como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? How will we preach if we're Quero not dizer para sent? você que sermos discípulos de Jesus Being a disciple of Jesus implica em renúncias, em implies sacrifícios, sacrifice, em preço que às in a vezes price nós que estamos dentro dessa bolha that sometimes evangélica if we're in this Christian não bubble, queremos pagar. we don't want to pay it. Que nessa noite, perdão, que nessa tarde, May vamos ficar in em this pé, afternoon, let's stand. que nessa tarde o seu campo missionário seja ampliado. May your mission field be expanded Você vai sair today. daqui, You're going to leave here. você vai entender que tem tanta gente que você pode pregar a palavra. There's so many people you could preach to. Tanta gente que você pode falar do amor de Deus. So many people you could talk about the love of Jesus. Tanta gente So many que people precisa ouvir acerca do Evangelho. that need to hear about the gospel. Que cabe a nós, queridos. And it's our Tomarmos responsibility uma decisão. to make a decision. Vamos planejar isso? Let's plan that. Vamos. Yes. Vamos ver se eu consigo construir essa torre Let's see if I can build this tower para que eu não fique no meio do caminho. so I'm not stuck in the middle of the way. Vamos ver se eu consigo ganhar essa batalha Let's see if I can win this para que eu não battle seja vencido. so I'm not overcome. Consigo construir a torre? I can build the tower. Consigo vencer esse I exército? can win this army. Então vamos avançar, Let's advance. porque o Senhor tem uma grande obra para fazer. Because the Lord has a great work E eu to não sei do. porquê, I don't know why, mas Ele escolheu a mim e a você. but He chose us. Você pode virar para alguém e falar isso? Can you turn to someone and say Fala assim, that? Deus escolheu você. Say, God chose you. Deus escolheu você. God chose Fala a you. verdade, eu não te escolheria. I wouldn't choose you. Eu não te escolheria. I wouldn't choose you. Você não passa no meu critério. You don't go by my E criteria. muito menos eu passo no seu And critério. I also don't go through Não, your pastor, o criteria. senhor passa, o senhor é um No, homem de pastor. Deus. You do, you're a É porque man você of não convive God. comigo todos os dias, You né? don't live with me. Você não me escolheria You wouldn't choose e me. eu não te escolheria. And I wouldn't choose you. Mas Deus nos escolheu. But God chose us. Ele viu algo em mim e em você He saw something in que eu us. tenho certeza que Ele pode usar And I'm sure He can use para alcançar as pessoas para o reino dele. us to reach people for Feche His os olhos kingdom. comigo nesta manhã. Close your eyes with me Vamos this orar ao morning. Senhor. Let's pray.